Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje o assunto é a inauguração da sede da Pública São Paulo, aqui na rua Conselheiro Furtado, 93, na sede da CETEG. E as nossas conversas hoje girarão sempre em torno da Pública São Paulo. Faremos um breve intervalo e voltaremos já já. Estar aqui inaugurando a sede da Pública São Paulo. A Pública, que nasceu há 3 anos, é uma entidade nova que veio em defesa do serviço e dos servidores e dos trabalhadores públicos, da necessidade de termos uma representação não só do pessoal que trabalha na empresa privada, mas que trabalha também na empresa pública. Porque a pública é o que todo mundo precisa. Todo mundo precisa de segurança, de saúde, de educação e os servidores públicos é que fazem esse trabalho, que vão levar esse trabalho à população. Que bom será o dia que tivermos todos os nossos servidores, trabalhadores públicos, tendo condições de trabalho para oferecer uma educação digna e de primeiro mundo para os nossos filhos, para as nossas crianças, o que vai desenvolver o nosso país, que é só uma educação de base boa, que é dada pelo serviço público, não pela empresa privada, não pela escola privada, mas pela escola pública, e que é dado pelo servidor, pelo trabalhador, pela professora e pelos gestores de uma escola pública. Que bom será o dia que tivermos uma saúde digna e não tivermos gentes nas macas, nos corredores dos hospitais, tivermos condições de trabalho e estrutura para que a nossa população seja atendida. Que pudermos passear pelas ruas à noite, sair à meia-noite de uma festa ou de uma reunião, sem preocupação e com a certeza de que vamos chegar bem em casa. Então a Pública Nacional veio com essa intenção de reunir essa categoria e de divulgar isso em todos os estados. E hoje já temos a Pública representada em vários estados, aqui em São Paulo hoje, no Rio de Janeiro, com o Rangel aqui presente. Temos trabalho da Pública no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em vários estados. O Maranca tem trabalhado conosco aqui, vice-presidente da Pública São Paulo. E queremos nessa hora agradecer a todos que estão aqui presentes, não vai dar para numerar nenhum, mas tem o Antônio Carlos da Conacate, Cindy Leques, com o Alcir, Gaspar da Fenale e da Aspal, o Torói da Fresp, a FIPESP, Pública Rio de Janeiro, João Moreira da Fenale, Silvio Micheli da Ecoesp, deixa eu ver, Credifisco, AFIPESP, CNSP, e vamos inaugurar nossa sala, que todos serão muito bem-vindos. Muito obrigada. E viva a Pública São Paulo! Pode puxar. Vai, Manaca, vai. Puxem. Bem-vindos e ao trabalho. Estamos de volta com Cidadania e Serviço Público, hoje aqui na sede da Pública São Paulo, e que tem como presidente a Rita Amadio, que é presidente também interina aqui da FESPESP, da Federação. Rita, tudo bem? Tudo bem, Gaspar. Prazer estar aqui novamente no programa Cidadania e Serviço Público, que é destinado a toda a população, mas de uma maneira muito especial a todos os servidores públicos do nosso estado e do nosso Brasil. O que podemos esperar aí da Pública São Paulo agora com a inauguração da sua sede? Olha, uma coisa importante foi a inauguração dessa sede,
onde a Pública São Paulo vai ter um endereço certo que você pode encontrar uma ajuda. Eu vou falar um pouquinho da central da Pública. A Pública é uma central de servidores que foi criada há 3 anos, portanto é uma central muito nova, quando nós temos centrais de funcionários CUT, CGT e outras centrais grandes, muito antigas. A Pública veio da necessidade de representar uma categoria que não era realmente definida pelas outras centrais. Ela, enquanto as outras centrais defendem ou se destinam a um objetivo do setor privado, né, de metalúrgicos, de bancários, etc. e tal, a Pública ela representa os trabalhadores públicos, aqueles que prestam serviço público no Estado. E todo mundo fala, todo mundo nem pensa, o que é serviço público? Que serviço público se presta? Todos os grandes serviços, né? Educação, o que seria do nosso Estado e do nosso país sem as escolas públicas, as universidades públicas? São as melhores e as maiores. A saúde, os grandes hospitais, as grandes pesquisas são desenvolvidas pelos trabalhadores públicos. Segurança, desenvolvida pela nossa polícia, pela polícia militar e pela polícia civil e todos os outros serviços que toda a população precisa. Não tem ninguém que não precise do serviço público. E a central veio justamente abraçar essa categoria de trabalhadores públicos que é responsável pelo serviço público no nosso país e no nosso estado. E num desdobramento dessa central, temos as centrais estaduais, da qual eu tenho a honra... regionais? Das regionais, e a qual agora eu tenho a honra de representar a Pública São Paulo. Mas já temos Pública em vários estados que estão trabalhando, como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará. Vários estados já estão com um trabalho da Pública sendo desenvolvido. E agora nós, que não tínhamos uma sede, que precisávamos pegar um lugar emprestado para fazer reuniões e para se reunir com as diversas entidades do funcionalismo, agora temos uma sede aqui na Conselheiro Furtado 93, que é também da CETEG, onde também temos a Federação dos Servidores. Isso vai ser muito importante para o caminhar melhor da Pública aqui em São Paulo. E a Pública está preparada aí já para enfrentar essa questão da reforma logo depois das eleições? Olha, eu acho que a Pública tem que estar preparada e temos que estar todos preparados, porque, ao que tudo indica, imediatamente após o segundo turno das eleições, se tiver um segundo turno, imediatamente a campanha sobre a reforma da Previdência, eu acho que estará já no ar, quer dizer, já estará no Congresso sendo discutida. Temos que estar preparados para isso, porque muita coisa pode mudar e muitos direitos podem ser retirados dos trabalhadores nessa reforma da Previdência. Rita, eu estou sabendo também que este é o seu último ano de mandato na FALESP, né, na Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa. E qual é o legado que você deixa aí para os futuros dirigentes? Esse é o nosso último ano e tivemos um trabalho durante várias gestões à frente da FALESP, o que muito me enriqueceu. Aprendi demais com a Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa, ainda mais trabalhando dentro da Assembleia, que é um lugar político, onde as grandes causas do Estado são debatidas e também as grandes causas nacionais. E eu espero que as futuras gestões continuem um trabalho difícil, que não é fácil, um trabalho duro, um trabalho árduo em defesa do trabalhador público, do serviço público e da nossa democracia, né? Porque, afinal de contas, nós trabalhamos numa casa que, mesmo que alguém acha que tenha muitos defeitos, é ela que garante a nossa democracia. E justamente por ser presidente da FALESP, você acabou galgando aí a presidência da FESPESP, mesmo interina, e a presidência da Pública, né? Como fazer todo esse trabalho de uma vez só? É bem difícil, a gente vai tentando acertar tudo isso, mas graças a Deus a gente tem muitas entidades que trabalham e muitos servidores, a diretoria toda, os funcionários nos ajudam nesse trabalho, que ficou muita coisa para uma pessoa só,
mas é interinamente e a FESPESP imediatamente volta ao seu presidente, assim que passarem as eleições, volta ao seu presidente habitual. E a Pública São Paulo, nós vamos trabalhando com as outras públicas. Hoje mesmo estive conversando com o presidente da Pública do Rio de Janeiro, o Rangel, e de vez em quando prestigiou o nosso evento, que esteve aqui presente. Temos o presidente da FENALE, que também é presidente da Pública Mato Grosso do Sul, que também temos um contato muito grande. Então, com a ajuda desses companheiros, é que a gente vai conseguindo desenvolver isso, né, Gaspar? E você também, que nos ajuda muito na presidência da ASPAL, lá dentro da Assembleia dos Aposentados. Os aposentados justamente que são os que geralmente mais sofrem com essas medidas governamentais. E graças a esses companheiros todos, a gente consegue desenvolvendo o trabalho o melhor possível. E nós teremos agora a seguir depoimentos de dirigentes de entidades que estiveram na inauguração da Pública São Paulo. Fique conosco. Antônio Carlos, qual é a importância desta inauguração da sede da Pública São Paulo para nós, servidores públicos? Nós temos como um passo importantíssimo para a solidificação desse processo que se iniciou há muito pouco tempo, na verdade, mas que a inauguração da sede dá corpo, dá vida, dá o impulso que estamos precisando na pública, a partir, inclusive, de São Paulo. Foi o passo necessário. Nós já começamos a trabalhar, mas precisaríamos consolidar com espaço físico. A partir de agora, vamos ter reuniões periódicas e decidir uma série de questões que nos esperam a partir da eleição, né? Nós vamos ter um monte de lutas aí e realmente precisamos estar bem organizados. Reforma da Previdência, inclusive, né? Com certeza. Após o segundo turno, não tenha dúvida. Você vem em bucha aí. Obrigado, Marcos Alcir. Maranca, como você vê aí a Pública São Paulo a partir dessa inauguração? É um evento importantíssimo para o Estado de São Paulo, para o povo brasileiro e para o funcionalismo público em geral. Existe hoje, no século XXI, uma precarização do sistema de trabalho, uma precarização das relações de trabalho de uma maneira geral, que a gente não pode sobreviver. A gente tem que lutar e criar alguma esperança para o povo brasileiro. Quem pode criar essa esperança é o funcionário público unido, hoje, infelizmente, porque o emprego privado acaba desaparecendo com a precarização do direito de trabalho. Nós precisamos lutar juntos, e aqui acho que é um núcleo inicial, um ponto onde nós podemos juntar forças para construir um novo Brasil. Obrigado, Maranca. Rangel, você que preside a Pública Rio de Janeiro, como vê aí a Pública São Paulo e esta inauguração? Gaspar, é um prazer muito grande estar aqui, nessa oportunidade da inauguração da Pública São Paulo, da sede da Pública São Paulo. Esse movimento, surgido há 3 anos atrás, pretende fortalecer o serviço público. Existem situações de diversas categorias, de empresários e religiosos, e todos eles têm bancadas na esfera federal, estadual, municipal, e os servidores públicos estavam praticamente abandonados. A pública veio exatamente para cobrir essa lacuna. E, em diversos estados do Brasil, nós temos setores da pública que atuam nas capitais dos estados e agora já com alguma penetração no interior. A inauguração da sede da Pública São Paulo veio definir exatamente o espaço necessário para que o servidor público possa vir aqui discutir as suas dificuldades, defender os seus direitos, contando com um lugar aonde ele saberá que os dirigentes da Pública de São Paulo vão se empenhar para acompanhar, trabalhar e resolver, principalmente, a defesa dos direitos dos servidores constantemente ameaçados por iniciativas governamentais que pretendem, com uma série de reformas, retirar esses direitos. Obrigado, Rangel. Sucesso à Pública Rio de Janeiro.
Rafael, qual a importância desta inauguração da Pública São Paulo para os servidores públicos do Brasil? Ô, Gaspar, é de fato fundamental, porque estava faltando à Pública São Paulo, a regional, uma sede, né? A sede é um local onde os representantes das entidades podem se reunir, olhar olho no olho, traçar objetivos, tocar nos assuntos relevantes para a entidade, né? E a entidade tende a crescer com isso, né? Estamos vivendo aí um momento de turbulência, né, na economia, na sociedade, um momento eleitoral. Não sabemos quem será o próximo presidente do Brasil, mas sabemos os problemas que virão e os desafios que virão para o ano que vem. E isso envolve o servidor público e o serviço público, né, que o servidor é o vetor, né, de ação do Estado com relação ao serviço público, né, do cidadão. E quais as ações que você espera da Pública São Paulo a partir das eleições? Olha, a Pública São Paulo, como São Paulo é o estado mais importante financeiramente do país, né, a gente entende que a Pública São Paulo, a regional, por conta dessa magnitude do estado de São Paulo, a importância, o número de servidores aqui dessa base, ela tem que ser, puxar a fila, né? A Pública São Paulo, ela tem que fazer a Pública Nacional avançar, ela tem que ser o motor da Pública Nacional, uma coisa natural isso, como São Paulo e sempre foi, pelo menos nos últimos 100 anos, a locomotiva do Brasil, desse país, né? Então, eu acho que o papel da Pública São Paulo é mais ou menos o papel de São Paulo no Brasil, é puxar a fila. Muito obrigado, Rafael. Silvio, você que é diretor de comunicação da Pública São Paulo, o que espera da Pública agora com essa inauguração? Bom, primeiro que é uma iniciativa importante, né? Para quem está nos assistindo, a ideia da Pública ela já vem sendo discutida há pelo menos uns 3 anos, 4 anos, começou aqui em São Paulo, e depois, em 2016, ela foi formatada em Brasília, com representações aí de todo o país, de diversos segmentos, servidores municipais, servidores estaduais, federais. Então, é muito importante que aqui em São Paulo a gente tenha essa representatividade, a exemplo do que já acontece em outros estados. É um espaço aberto, é um espaço de convívio, onde as ideologias elas acabam sendo dissipadas por uma finalidade muito maior, que é a defesa do servidor público, e com a nossa presidente, nossa querida Rita Amado Ferraro, presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa, que é uma pessoa mais que capacitada para exercer essa função de aglutinar lideranças e representações. Nós tivemos aí nessa inauguração representantes de servidores municipais, representantes de servidores estaduais, federais. Tivemos também a participação do pessoal da Pública do Rio de Janeiro, que é um importante instrumento de união do funcionalismo, daquilo que a gente já vem pregando há muitos anos e que, aos poucos, com as dificuldades que são comezinhas a qualquer coisa que se pensa grande, aos poucos vai se formatando e se transformando, sem dúvida nenhuma, na grande representação, no grande berço de representação dos servidores públicos de todo o país, em nível de central. Uma central onde, obviamente, cada um tem as suas ideologias partidárias, mas que ela não é gerida por nenhum partido, por nenhuma ideologia, a exceto de defender o servidor público em todas as instâncias e de defender o cidadão, que é a função máxima, né? A atenção máxima de nossa função no serviço público é fazer a boa prestação dos serviços públicos ao cidadão, como a gente sempre diz, que paga muito caro, muitos impostos e nem sempre tem de volta o serviço público pelo qual ele paga. Então, nós estamos felizes, é um momento de festa e, ao mesmo tempo, é um momento de trabalho, porque, óbvio, nós estamos aí às vésperas de um período eleitoral. Como as pessoas que nos acompanham, a gente tem trabalhado aí junto com o pessoal da plataforma Servidores Públicos na discussão de ideias de candidatos que estejam antenados com a questão do funcionalismo, com a questão do cidadão. Então, isso fortalece e é muito importante para o nosso trabalho. Isso que você falou do voto consciente, né? A campanha do voto consciente. E que você espera aí após as eleições? A reforma da Previdência vem mesmo?
Então, eu acredito que a reforma da Previdência, lamentavelmente, ela vai vir independente de quem seja eleito. Isso porque nós temos aí um período, dos últimos 3, 4 anos, um período complicado na política brasileira, sem entrar nas questões de mérito, porque aí dariam vários outros programas, mas que há um problema de gestão na Previdência no Brasil e que, infelizmente, os governantes de plantão, independente da ideologia, da cor partidária que eles têm, eles acabam sempre colocando o servidor público como uma ameaça, como ele que é o menorzinho na ponta, né, o que tem o contato direto com o cidadão lá na escola, na polícia, no hospital público, no fórum, etc. e tal, ele que é o menos responsável, mas acaba sendo responsabilizado por todas as mazelas da Previdência no país. É importante destacar, a gente sempre que tiver a oportunidade tem que falar que a Previdência dos servidores públicos ela não é deficitária. Nossos colegas que trabalham com dados oficiais do governo federal, pessoal do fisco, né, entidades especializadas, pessoal que sabe o que está falando, pessoal que tem o embasamento técnico, o embasamento político para discutir no mesmo nível, aliás, talvez até discutir melhor do que com os representantes do governo, já falaram há muito tempo. A Previdência ela não é deficitária, ela se mostra deficitária por conta de uma rubrica contábil que poderia ser alterada, e aí nós estaríamos não só resolvendo o problema, como discutindo uma outra forma de previdência de forma transparente com a participação da sociedade, dos servidores do governo. Obrigado, Silvio. Joacir, qual é a importância desta inauguração da Pública São Paulo para os servidores, inclusive pensando que nós temos como presidente a Rita Amadil, que também é da sua associação, da Afalesp? É de uma grande importância para o servidor público do Estado de São Paulo, principalmente para nós da Assembleia Legislativa, a Afalesp, termos na direção da Pública São Paulo, Rita Amadil, uma grande líder, sobre a inauguração, é importante ter esse espaço próprio para nos encontrarmos, discutirmos os interesses do servidor público do Estado de São Paulo. E você está esperando muito trabalho para a Pública após as eleições? É o início dos trabalhos, porque a Pública em São Paulo ela teve pouca atividade, não sei se é por falta desse espaço físico, e a partir de agora eu acho que ela tem força total. Vista essa reunião de hoje, da inauguração da sede, que foi bem frequentada, bem participativa, de várias lideranças do Estado. Obrigado, José. Célia, qual a importância desta inauguração da Pública São Paulo para os servidores públicos do nosso Estado? É um marco que foi feito, que é muito importante, porque os funcionários terão mais um ponto onde poder levar os seus pleitos e poder ajudar a resolver os pleitos deles, né? Porque uma associação só, às vezes, tem uma força, mas juntando todas as outras associações, eu acredito que seja muito mais importante. Estamos aí às vésperas da eleição e, em seguida, dizem que vem aí a reforma da Previdência. Qual a sua opinião? É uma reforma muito trágica para todos os funcionários, porque o que eles estão pretendendo, de certa forma, é deixar o funcionário à míngua. Então, a nossa luta será muito mais importante e muito grande a partir das eleições, para ver quem são os deputados que foram eleitos e a gente chegar até eles para poder fazer os nossos pleitos e ver se a gente consegue melhorar essa reforma que eles estão querendo fazer. Obrigado, Célia. Marta, como você vê essa inauguração da sede da Pública São Paulo e que está sob a presidência da Rita Amadil, que é presidente da Afalesp? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Rita, que é minha presidente da Afalesp, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa, e parabenizar a Pública por esse novo espaço aqui em São Paulo. Parabenizar a Pública pela sua existência. Acho a Pública uma entidade muito importante para a valorização do servidor público, que é uma figura que está, hoje em dia, bastante penalizada pela situação que vive o nosso país, injustamente penalizada, eu acho.
E a pública tem esse papel tão importante, que é resgatar esse valor do servidor público para a coletividade. Então, nesse dia, eu quero dar os meus parabéns para a Rita, meus parabéns para a Pública Nacional, para a Pública Estadual e para o servidor público também. Meus parabéns. E o que você espera aí com relação à reforma da Previdência que deve vir aí logo após as eleições? Bom, eu espero que a reforma da Previdência não passe na forma como ela está, porque ela vai ser extremamente danosa para nós, servidores públicos, e para o trabalhador em geral. Eu espero que nós tenhamos no Congresso defensores da nossa categoria, né, defensores efetivos da nossa categoria, que possam lutar por nós, né, que nós tenhamos representantes à nossa altura, para que a gente possa vencer, né, não sermos massacrados por essa reforma que está por vir. Obrigado, Marta. Vitória, qual a importância desta inauguração da sede da Pública São Paulo? Ainda mais agora que a Rita, também da Assembleia, é a presidente. Eu acho que tem toda a importância para nós funcionários, que vai reunir pessoal de todas as associações, federações, todo mundo se conhecendo e trabalhando pelo bem comum. E como a ASPAL, a entidade que você é secretária-geral, está vendo essa questão da reforma da Previdência que deve voltar novamente após as eleições? Eu acho que isso vai ser muito prejudicial. Eles têm que pensar muito bem no que eles vão fazer, porque eu acho que todos os funcionários vão sair perdendo e vão ter danos sérios na sua aposentadoria, em tudo que fizeram na carreira. Quando chegarem lá adiante, eles vão sentir. Obrigado, Vitória. Estamos encerrando mais um programa Cidadania e Serviço Público. E hoje nós estivemos aqui com a Rita Madio, presidente da Pública São Paulo e interina aqui da FESPESP, que falou sobre o funcionamento, sobre a importância dessa entidade que nesta data inaugurou sua sede aqui na capital. Até o próximo programa.